Olá pessoal, um forte abraço aí para os amigos da velha guarda. Convidar você a participar dos grupos de Telegram e de WhatsApp que estão disponibilizados, os links estão aqui embaixo. Só entrar lá, clicar e já participa, os grupos estão bem legais. Convido você a ir lá, postar seu conteúdo, dar o seu comentário. Anunciar, né, que infelizmente eu fui bloqueado pela segunda vez do Facebook. Na verdade, terceira vez, né, se for contar o todo, mas eu dei uma parada com o Facebook, larguei um pouco de mão, pode ser que mais na frente eu corra atrás disso. Por enquanto, não tenho muito tempo para isso, então até estou meio que parando de fazer marketing do canal, me debruçando mais sobre leitura e escrita, né, os livros, botando adiante os meus livros. Então, se você convido aí vocês que queiram aumentar aí o alcance desse canal, a compartilhar os vídeos, né? Isso pode contribuir, né, de alguma forma para espalhar a mensagem. Hoje eu pretendo aí trazer uma reflexão em torno da obra Tao Te Ching, de Lao Tse, né? Uma obra que me surpreendeu bastante positivamente em termos de cosmovisão que ele dá aqui. Diria que bateu em muitos aspectos com a cosmovisão que eu já tinha e que acreditava em grande medida que era uma intuição minha, né? Até pode ser que seja mesmo uma intuição, mas eu não sei se de alguma forma eu não fui influenciado por pessoas que pudessem trazer algum tipo de conhecimento aqui do Lao Tse, sem que eu nem sequer soubesse a procedência desse conhecimento. Então, enfim, a gente nunca sabe exatamente até que ponto a ideia é uma intuição nossa ou se é só a consequência de uma influência externa, né? Seja como for, o que interessa aqui para o caso é uma cosmovisão belíssima, filosófica, muito filosófica, a visão de todo, né, de Deus, dentro do taoísmo, né? Esse vídeo se propõe a ser uma breve introdução ao taoísmo. É claro que em muitos aspectos, o Marcus Holden, que é o tradutor e o comentarista desse livro, ele vai mostrar uma ligação entre o taoísmo e o cristianismo, né? Existem ligações entre basicamente todas as religiões, e é interessante porque eu advirto, né, que será um vídeo, talvez daqueles vídeos que viajem mais, né? As pessoas fiquem mais assim, pô, do que esse cara tá falando, né? Enfim. Mas dá para entender intuitivamente o que é dito, né? Basicamente ele fala do Tao, do grande Tao, que é insondável, né? Nós não conseguimos definir o Tao, né? Ele é a realidade toda, a totalidade da realidade, né? E nós, justamente por isso, não cabe na nossa mente, né? Nós não conseguimos, nós temos dificuldade de compreender o infinito, né? Seja na dimensão tempo, seja na dimensão espaço. O infinito é algo que não cabe na nossa mente e o Tao é essa realidade que não cabe na nossa mente, né? Então aqui são vários poemas, né? Eu vou começar lendo o primeiro aqui, o poema do Uno e o Verso, né? Que formam o universo, né? O Tao fala que o Lao Tse escreve assim o primeiro poema: o insondável Tao que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. O ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. O primeiro poema aqui do Lao Tse, ele sempre trabalha com paradoxos ao longo dessa obra inteira. Ele é extremamente paradoxal, né? A sabedoria antiga, são 600 anos antes de Cristo, veja, é importante considerar isso, né? E aqui vem a explicação do Max Holden, né? Tal é a realidade insondável,
o Brahman absoluto, a divindade transcendente, que como tal não é acessível ao nosso conhecimento finito. Tal, o ser ontológico, ultrapassa todo o nosso conhecer lógico. Só conhecemos a divindade transcendente na forma de Deus imanente. O nosso conhecer finito finitiza o ser infinito. Muito bem posto isso aqui, excelente esse pedaço, né? Tal é em si mesmo anônimo, inominável. Quando o nominamos, reduzimos a um plano finito, o infinito. Relativizamos o absoluto, parcializamos o todo, colorimos o incolor, personalizamos o impessoal. O que se pode dizer e pensar não é a realidade absoluta, que é indizível e impensável, através dos óculos da nossa finitude humana. Enxergamos a infinitude divina, visualizando-a assim como nós somos, mas não assim como ela é. Né? O ser e o existir, a essência e a existência, o uno e o verso, constituem, somados, o universo. A unidade do real na diversidade dos realizados, que é a realidade total. A plenitude do todo nos afeta como sendo a vacuidade do nada. Quem olha diretamente para a pleniluz solar não enxerga nada, por excesso de luz. A essência do ser é para nosso conhecer como se fosse o nada. Para nós, somente o algo existencial é objeto de conhecimento. O todo essencial é totalmente incognoscível, como se fosse puro nada. Toda sabedoria consiste em evacuarmos essa vacuidade e em nulificarmos essa nulidade, para não enxergarmos o todo da essência, mas para sermos invadidos pelo todo. Essa linguagem matemática, diríamos, o 1 representa o todo da essência infinita e o 0 simboliza o nada, da não essência. Mas se colocarmos o nada da não essência do lado direito do todo da essência, resulta em algo da existência, o número 10, né? Ou 100, ou 1000, etc. O infinito gera do seio do nada o finito ou o algo. O algo existencial é filho do todo essencial gerado no seio do nada. Brahma, o Pai infinito, gera os mundos pelos seios de Maya, mãe de todos os finitos. Os nossos algarismos, que costumamos chamar arábicos, tiveram origem na Índia. O 1 simboliza o masculino, o 0 representa o feminino, e da união desses dois nascem todas as existencialidades. Não à toa, o símbolo do tal é aquele círculo semi-partido, né? Com um lado positivo, preto, e outro lado negativo, branco, simbolizando o masculino e o feminino que se acoplam e formam o todo, né? Intuir essa verdade é sabedoria suprema, diz Lao Tse. Sabedoria ou sapiência não é inteligência. Saber é saborear experiencialmente, intuitivamente, não é pensar analiticamente. Aqui interessante, pois bate com o que muitos anos depois será considerada a filosofia de Edmund Burke, quando ele fala da sabedoria sem reflexão, né? Sabedoria sem reflexão. E aqui a ciência é o produto da inteligência. A sapiência é a dádiva da razão. A ciência vem do pequeno ego, a sapiência brota da fonte dos grandes cosmos, que no homem se revela como o eu e flui pelos canais humanos, se esses estivessem devidamente desegoificados e firmemente ligados à fonte cósmica. A cosmoplenitude plenifica a egovacuidade. Né? Então ele vai sempre falar, né, essa dicotomia que nós não devemos ser ego-agentes, mas devemos ser cosmo-agidos. Né? E a questão do algarismo, né, muito interessante. O 1 simboliza o todo. Né? Veja como poderemos, nesse sentido, entender o taoísmo como um precursora da religião monoteísta. Né? Precursora no sentido de entender a divindade como um. Né? Mesmo que seja um infinito ou um todo. Né? Essa é a visão taoísta. E o 0, veja, do 0 nasce a existência. O 0 é o ser, o que nos leva diretamente à visão de que o grande perigo da filosofia, que é quando você começa a buscar autoconhecimento, e você vai se aprofundando, e você vai vendo que por debaixo sempre tem um nada.
né? O ser e o nada, não à toa, né? O Sartre também teve uma, digamos assim, bebeu da fonte do Lao Tse, né? O ser e o nada, na verdade, é a descoberta de que o ser se pauta em nada, em vazio, em vacuidade, né? Então veja, o ser, que é o zero, retira uma pequena parcela e torna finito o infinito, gerando a existência. A existência seria, por exemplo, o 10, né? Ou o 1000, quando você coloca aí, em termos de algarismos, a junção, né, entre o infinito 1, máximo, todo tal, e o zero, que é a essência do nosso ser, né, que é de vácuo, formado de nada. Então, para que a gente consiga compreender, se aproximar da compreensão do que é a existência, né? A existência, ela vem do nada, do vazio. O vazio que é preenchido com um pequeno pedaço desse infinito cósmico, né? Veja, é muito interessante isso, pois tudo nos é possível permitir conceber, menos a realidade por inteiro, né? Pois a realidade, ela é infinita e nós não temos capacidade cognoscível de compreender o infinito. Seja no espaço, seja no tempo. Quando você passa uma linha reta e diz, cara, isso nunca termina. Isso é algo que a gente não consegue compreender. A gente acredita, mas não cabe na nossa mente. A nossa mente compreende as coisas dentro de limitações espaciais, né? Da mesma forma quando você fala no tempo, né? A gente tem a teoria do Big Bang. O mundo começou quando explodiu. Tá, e o que veio antes? Nada. Alguma coisa tinha. Sempre tem a pergunta, e o que vem antes e o que vem depois, né? Ou o que vem adiante espacialmente, né? Então, a resposta é certa, é absolutamente certa. Sempre terá alguma coisa no tempo para antes ou no tempo para depois. Não há possibilidade de fim do mundo, pois sempre haverá, pode ter no máximo fim da humanidade, mas fim do mundo não há essa possibilidade dentro da visão taoísta, né? Há uma infinitude para todos os dois planos, tempo e espaço. E o nosso cérebro não consegue processar essa informação, que é simplesmente a única certeza que nós temos, a realidade, né? Que é a infinitude nesses dois planos. E assim como nós temos possivelmente uma pretensão de acreditar na certeza da nossa finitude, mas não sabemos bem se isso é realmente a realidade, né? A única certeza, dizem que a única certeza que a gente tem é a morte. Eu diria que não. A única certeza que a gente tem é a infinitude do tempo e do espaço. O Tao, nesse sentido, acaba sendo uma orientação filosófica mais próxima da realidade, por isso bem mais difícil de ser compreendida, né? E é isso, né? Essa foi a pequena introdução que eu dou. Pode ser que eu traga mais um pouco de taoísmo aqui nos próximos vídeos. Espero aí que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração. Até a próxima. ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं